Arthur Schopenhauer, um nome que ecoa pelos corredores da filosofia, continua a intrigar e provocar reflexões até os dias de hoje. Arthur Schopenhauer nasceu em 1788, um período de grande efervescência intelectual e política na Europa. Ele cresceu em meio a transformações radicais que influenciaram profundamente sua filosofia. Vamos ver alguns aspectos que tornaram essa época tão dinâmica. Reação ao idealismo e à razão. Schopenhauer desenvolveu uma filosofia mais pessimista, desafiando a visão otimista de que a razão e o progresso levariam à felicidade humana. Ele descreveu a vida como marcada por sofrimento e desejo insaciável, introduzindo uma visão mais sombria que mais tarde influenciaria Nietzsche e Freud. Esse período fértil proporcionou a Schopenhauer uma base para desenvolver suas ideias únicas, que misturavam a filosofia oriental, o ceticismo em relação ao otimismo do iluminismo e uma profunda reflexão sobre o sofrimento humano. Schopenhauer ousou desafiar o otimismo predominante de seus contemporâneos, oferecendo uma visão crua e muitas vezes perturbadora da condição humana. Arthur Schopenhauer questionava tudo, porque tinha uma visão profundamente crítica e cética da vida e do ser humano. Sua filosofia, enraizada no conceito de uma vontade implacável e insaciável, pintou um quadro da existência caracterizado pelo sofrimento e pela insatisfação. No entanto, dentro dessa perspectiva aparentemente sombria, Schopenhauer ofereceu vislumbres de esperança, apontando para a arte como caminhos potenciais para transcender a busca incessante que ele acreditava definir nossas vidas. Suas ideias, frequentemente controversas e não convencionais, ressoaram com artistas, escritores e pensadores que lutaram com as complexidades da existência humana. Nesta exploração da filosofia de Schopenhauer, vamos mergulhar nas profundezas de sua visão de mundo pessimista, examinando suas origens, suas implicações e sua relevância duradoura. Vamos traçar a trajetória de sua vida, desde sua educação privilegiada até sua busca solitária pela verdade filosófica, descobrindo as experiências e influências que moldaram sua perspectiva única. Juntem-se a nós nesta jornada pela mente de uma das figuras mais enigmáticas da filosofia, uma jornada que promete desafiar nossas suposições, aprofundar nossa compreensão de nós mesmos e nos deixar contemplando as questões fundamentais da vida, do sofrimento e da natureza dos nossos próprios desejos. Arthur Schopenhauer chegou ao mundo em 1788, um ano prenhe de mudanças. Os tremores da Revolução já se faziam sentir. Nascido em Danzig, Schopenhauer era filho de um mundo à beira da transformação. O iluminismo atingiu seu ápice, mas sombras de dúvida surgiam. A Revolução Francesa mergulhou no terror, lançando uma sombra sobre os ideais de liberdade. As críticas de Immanuel Kant à razão abalaram os fundamentos do conhecimento. Foi nesse mundo de promessa e incerteza que Schopenhauer nasceu. A educação inicial de Schopenhauer foi um reflexo das aspirações conflitantes de seus pais. Seu pai, Heinrich, ansioso para prepará-lo para uma vida no comércio, o enviou para uma escola particular de prestígio em Hamburgo. Jovem Arthur, no entanto, demonstrava pouca aptidão para o comércio e sentiu-se atraído pelo mundo dos livros e das ideias. Devorava as obras dos pensadores iluministas, mas foram os antigos gregos, principalmente Platão, que realmente cativaram sua imaginação. Em 1793, a família Schopenhauer embarcou em uma grande viagem pela Europa, ampliando os horizontes de Arthur. No entanto, o idílio de suas viagens foi destruído em 1805, quando Heinrich Schopenhauer morreu repentinamente. A morte de seu pai foi um ponto de virada em sua vida, marcando o fim de sua infância e forçando-o a confrontar a fragilidade da existência. Nos anais da filosofia, poucas obras se destacam com o brilho cru e o poder perturbador de Arthur Schopenhauer. Publicada em 1818,
Essa obra monumental definiria o sistema filosófico de Schopenhauer. Pense num Machado de Assis da filosofia, questionando tudo e todos. A jornada intelectual de Schopenhauer o levou pelos labirínticos corredores do idealismo alemão. Schopenhauer ansiava por uma filosofia mais aterrada, mais sintonizada com a experiência crua e visceral de estar vivo. No cerne de sua filosofia estava uma distinção simples, porém profunda: o mundo como ele nos aparece e o mundo como ele realmente é. De acordo com Schopenhauer, a vida se assemelha a um carnaval. Na superfície brilha a alegria e a diversão, mas por trás dessa máscara ocorrem as lutas e o sofrimento que realmente definem nossa existência. A filosofia de Schopenhauer começa com uma observação simples, porém profunda. O mundo como o experimentamos não é necessariamente o mundo como ele realmente é. Nossos sentidos são instrumentos limitados, nos fornecendo apenas uma visão parcial da realidade. O que percebemos como o mundo externo é uma construção de nossas próprias mentes. Esse mundo fenomenal, Schopenhauer chamou de representação. Inspirando-se em Kant, Schopenhauer argumentou que nossas mentes moldam os dados da experiência: espaço, tempo, causalidade, produtos de nossas faculdades mentais. Eram as lentes através das quais apreendíamos a realidade. Mas sua experiência é moldada por suas perspectivas únicas. Uma pessoa pode se maravilhar com sua beleza, lembrando-se de uma memória de infância. Outra pode ponderar sobre sua explicação científica, dissecando a interação da luz e das gotas de água. Outra pode sentir tristeza, lembrando-se de um amor perdido. No entanto, cada pessoa constrói sua própria representação subjetiva. Isso, argumentava Schopenhauer, é a natureza de nossa experiência do mundo. Estamos para sempre presos no reino da representação. Se o mundo como o percebemos não passa de uma representação, um fenômeno fugaz e subjetivo, o que, então, se esconde por trás desse véu de aparências? Qual é a força motriz, a realidade última, que dá origem ao mundo da nossa experiência? A resposta de Schopenhauer a essa pergunta foi radical e inquietante. A vontade, na filosofia de Schopenhauer, não deve ser entendida como uma força consciente e racional, semelhante à vontade humana. Em vez disso, é uma força cega, incessante e insaciável que permeia toda a existência. É a energia fundamental do universo, a força vital que corre por todas as coisas, da menor partícula ao organismo mais complexo. É o impulso de ser, de lutar, de se reproduzir, de consumir, um ímpeto implacável e muitas vezes caótico, que não conhece satisfação. Imagine o crescimento implacável de um jequitibá, suas raízes penetrando fundo na terra, seus galhos estendendo-se em direção ao céu, impulsionados por uma força invisível. Imagine um cardume de sardinhas, movendo-se em uníssono, compelido por um instinto ancestral de sobreviver e se reproduzir. Visualize a agitação incessante do oceano, a erupção de um vulcão, o nascimento e a morte de estrelas, todas manifestações da vontade em suas várias formas. Para Schopenhauer, a vontade humana, com seus desejos, paixões e apetites insaciáveis, não é senão uma manifestação particular dessa vontade universal. Somos, em certo sentido, marionetes dessa força cega, movidos por desejos que não compreendemos plenamente, buscando objetivos que, em última análise, se mostram ilusórios. Essa constatação, como veremos, é a essência do pessimismo de Schopenhauer, sua crença de que o sofrimento é inerente à condição humana. A vontade se revela através do esforço e sofrimento que caracterizam a existência. Confrontamos a natureza crua do nosso ser, vislumbrando a vontade em seu poder aterrador. A dor de uma lesão física lembra a fragilidade dos nossos corpos. O desespero de um amor não correspondido mostra o poder do desejo. Schopenhauer acreditava que,
Através da introspecção, poderíamos compreender a vontade. Observando nossos desejos e a inevitabilidade do tédio, vemos a vontade universal. Reconhecer a vontade é confrontar o sofrimento inerente que a acompanha. A vontade é insaciável, uma busca constante por algo inalcançável. No coração da filosofia de Schopenhauer reside uma verdade crua e inquietante. O sofrimento é uma parte inescapável da condição humana. Essa crença, que lhe rendeu o título de filósofo do pessimismo, originou-se de sua compreensão da vontade como a força motriz da existência. A vontade, como vimos, é insaciável, uma busca incessante por satisfação que nunca pode ser totalmente alcançada. Imagine, por um instante, um viajante sedento em um vasto deserto. Exausto e com sede, ele se depara com um oásis cintilante. Com esperança renovada, ele corre em direção a ele, apenas para descobrir que é uma miragem, uma cruel ilusão de óptica. Isso, argumentava Schopenhauer, é a natureza da nossa existência. Somos movidos por desejos que prometem satisfação, apenas para descobrir que a satisfação é sempre fugaz, sempre fora do nosso alcance. A busca por riqueza, por exemplo, muitas vezes se mostra um esforço inútil. Trabalhamos e lutamos, acumulando posses e símbolos de status, mas a satisfação que eles trazem é sempre temporária. Assim que adquirimos um objeto desejado, nosso olhar se volta para o próximo, nossos apetites aguçados em vez de saciados. É como aquele ditado, né? Quem converte o seu ouro em barras sempre quer mais ouro. O mesmo princípio se aplica à busca por fama, poder e até mesmo amor. Esses desejos, embora aparentemente diferentes, derivam todos do mesmo impulso subjacente, a busca incessante da vontade por algo que ela nunca pode possuir completamente. E assim, nos encontramos presos em um ciclo de desejo e frustração, nossas vidas uma oscilação perpétua entre a dor de querer e o vazio de ter. É como caminhar em um vasto deserto, onde cada miragem de água parece prometer saciar nossa sede. No entanto, ao alcançá-la, percebemos que a promessa era apenas uma ilusão e seguimos em frente, sempre movidos pela esperança de que a próxima será real, mesmo sabendo, no fundo, que o deserto não tem fim. Schopenhauer descreve a condição humana como um pêndulo entre a dor e o tédio, uma visão enraizada na experiência humana. Consumidos pelo desejo, nossas vidas se enchem de ansiedade e frustração. Mesmo quando realizamos nossos desejos, a satisfação é passageira. O tédio se instala, levando-nos a buscar novos desejos. A verdadeira felicidade não está no mundo exterior, mas em transcender nossos desejos. Nas profundezas do seu pessimismo, Schopenhauer ofereceu um vislumbre de esperança, um caminho para escapar das garras implacáveis da vontade e seu ciclo de desejo e sofrimento. Esse refúgio, ele acreditava, podia ser encontrado no poder transformador da arte. A arte oferecia um alívio temporário da tirania do desejo. Quando nos envolvemos com uma obra de arte, nossa atenção é desviada dos nossos próprios desejos. Nos tornamos absortos no mundo que nos é apresentado, um mundo que oferece vislumbres de beleza e paz. Somos preenchidos por uma sensação de admiração e uma profunda apreciação pela beleza ao nosso redor. Seção 2. O caminho da renúncia, ascese e a calma do desejo. Schopenhauer acreditava que uma forma mais permanente de libertação poderia ser encontrada através do caminho da ascese. Inspirado por filosofias orientais, particularmente o budismo, renunciando conscientemente aos nossos desejos. A ascese trata-se de simplificar nossas vidas, desapegando-nos de posses materiais e aprendendo a encontrar contentamento em um estado de não esforço. Não se trata de autopunição, mas de um afastamento deliberado da busca incessante pelo prazer.
É como aquele ditado: a gente leva da vida a vida que a gente leva. Schopenhauer oferecia o caminho mais promissor para a paz duradoura e a libertação do ciclo de sofrimento. Ao reduzirmos gradualmente nosso apego às coisas deste mundo, começamos a enfraquecer o domínio que a vontade tem sobre nós. Desenvolvemos um senso de equanimidade, uma quietude interior que nos permite enfrentar as tempestades da vida com mais graça e resiliência. E, nesse estado de desapego, podemos até vislumbrar uma realidade que transcende as limitações de nossas vontades individuais. Schopenhauer acreditava conter a chave para a felicidade verdadeira e duradoura. Arthur Schopenhauer, o filósofo que articulou o sofrimento humano, conhecia bem as dores da vida. Sua vida foi marcada por isolamento e uma retirada deliberada do mundo. Ele acreditava que a paz de espírito só podia ser encontrada longe da superficialidade da sociedade. Seu relacionamento tumultuado com sua mãe, Johanna, criou um abismo entre eles. O rompimento durou anos, alimentando sua desconfiança em relação às mulheres. Apesar do isolamento, Schopenhauer mantinha um círculo de intelectuais e artistas. Schopenhauer tinha um cachorro, e ele era muito apegado ao animal. Seu cachorro era um poodle, chamado Atma, nome que vem do sânscrito e significa alma ou essência. Esse nome reflete a influência das filosofias orientais na vida de Schopenhauer, especialmente o hinduísmo e o budismo, dos quais ele extraía muitos conceitos para sua própria visão filosófica. Arthur Schopenhauer, apesar das afirmações sombrias de seu sistema filosófico, deixou uma marca indelével no pensamento ocidental. Suas ideias inicialmente encontraram resistência, mas eventualmente ganharam aceitação entre artistas e pensadores que exploravam as complexidades da existência humana. Compositores encontraram inspiração na vontade de Schopenhauer, expressando a paixão e o desespero humanos. Escritores utilizaram sua filosofia para articular as complexidades da consciência humana. Freud reconheceu Schopenhauer como o precursor de suas explorações do inconsciente, desafiando a ênfase do iluminismo na razão. O legado de Arthur Schopenhauer não é de respostas fáceis ou clichês reconfortantes. Ele não ofereceu grandes narrativas de progresso ou visões utópicas de um mundo sem sofrimento. Em vez disso, apresentou um retrato cru e frequentemente perturbador da condição humana. No entanto, dentro dessa visão de mundo aparentemente pessimista, há também um profundo senso de honestidade. A filosofia de Schopenhauer é um chamado para confrontar nossa própria mortalidade, para reconhecer a impermanência de todas as coisas e para encontrar significado e propósito no cultivo da compaixão e sabedoria. Como diria o próprio Schopenhauer, a vida é um eterno pêndulo oscilando entre a dor e o tédio. Sua influência pode ser sentida nas obras de inúmeros artistas, escritores e pensadores. Suas ideias continuam a ressoar com aqueles que buscam significado e consolo em um mundo frequentemente caracterizado pela incerteza. Seu legado, portanto, não é de desespero, mas de honestidade implacável. Um testemunho do poder duradouro do espírito humano para confrontar a escuridão, buscar significado diante do sofrimento e encontrar beleza e consolo até mesmo nos lugares mais inesperados. Assim termina a história de Arthur Schopenhauer, o filósofo que pintou a vida em tons sombrios, mas que também nos ensinou a ver além das ilusões do desejo. Para ele, a existência era um ciclo constante de insatisfação, impulsionado pela vontade cega que nos move. Mas Schopenhauer também nos mostrou que, ao reconhecer o sofrimento como parte da vida, encontramos uma forma de paz, seja na contemplação, na arte ou no simples ato de aceitar o que não podemos mudar. Então, talvez a lição de Schopenhauer seja esta: em um mundo onde a felicidade é fugaz e o sofrimento é constante, não precisamos negar a dor, mas entender que, ao aprender a ver o mundo como ele é, nos tornamos mais livres.
E quem sabe, nesse entendimento, exista um tipo de serenidade que transcende o sofrimento. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdos sobre filosofia. Afinal, como Schopenhauer disse, a tarefa não é tanto ver o que ninguém viu, mas pensar o que ninguém pensou sobre o que todos veem. Até a próxima!